Boa noite a todos, mais uma vez, unidos em nome do Cristo, nosso Mestre, nosso Irmão Maior. Nós vamos iniciando a nossa última etapa dentro desse capítulo dos Tempos São Chegados, da Gênese de Allan Kardec. Então, nós iremos hoje, finalizar esse capítulo e espero que vocês tenham entendido, que tenha sido bem útil para vocês. A leitura hoje de reflexão vai ser um pouco longa, porque a leitura será O Homem de Bem, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se interroga a consciência em relação aos próprios atos, a si mesmo pergunta se não violou a lei, se não ocasionou prejuízos, se fez todo o bem que lhe era possível, se desprezou voluntariamente alguma oportunidade de ser útil, se alguém dele tem queixas, enfim, se fez aos outros como queria que lhe tivessem feito. Tem fé em Deus, em sua vontade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e em tudo se submete à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os seus bens espirituais acima dos terrenos. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todos os desenganos são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem compenetrado do sentimento de caridade e do amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensas. Paga o mal com o bem, defende o fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse de justiça. Tem satisfação pelos benefícios que pratica, pelos serviços que presta, pelas felicidades que reparte, pelas lágrimas que enxuga e pelo consolo que dá aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros antes que em si mesmo, buscar o interesse alheio ao invés do próprio. Ao contrário, o egoísta calcula as vantagens e prejuízos de toda a ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem exceção de raça ou de crenças, porque a todos considera irmãos. Respeita todas as convicções sinceras e não anatematiza aqueles que não aceitam as suas opiniões. Em todas as circunstâncias, seu guia é a caridade. Compenetra-se de que aquele que prejudica aos outros com palavras malévolas, que fere a suscetibilidade alheia com seu orgulho e seu desdém, que não recua ante a ideia de magoar ou contrariar ainda, que de leve quando pode evitar. Falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Nesse parágrafo aqui, nós podemos entender, que o homem de bem, em toda circunstância, ele pratica a caridade. Compenetra-se de aquele que prejudica os outros, ou seja, ele vai ter um sentimento de complacência com aqueles que prejudicam os outros, com palavras malévolas. Então, ele vai auxiliar aquele que foi ferido, aquele que fere a susceptibilidade alheia com orgulho e seu desdém. Então, em todas essas ocasiões, o homem de bem vai agir com a caridade, porque esse vai ser o seu lema, o seu guia. Enfim, o homem de bem, ele vai recuar ante a ideia de magoar ou contrariar, ainda que de leve. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só se lembra dos benefícios, porque sabe que ele será perdoado, assim como houver perdoado.
é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele também necessita da indulgência e se recorda daquelas palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Não se compraz em descobrir e pôr em evidência os defeitos alheios. Se a necessidade a tanto o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e, sem cessar, trabalha para as combater. Todos os esforços consistem em poder dizer no dia seguinte que há em si algo melhor do que na véspera. Então, todo dia, né? Hoje estou melhor do que ontem. Ou hoje eu me esforcei mais do que ontem. Jamais procura valorizar seu espírito ou seu talento à custa dos outros. Ao contrário, busca todas as ocasiões para ressaltar aquilo que é mais interessante nos demais. Não se envaidece de sua sorte nem das suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens concedidos, pois sabe que são um depósito de que deve prestar contas e que o mais nocivo emprego que deles poderia fazer em proveito próprio seria o da satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para os moralizar e não para os humilhar, com seu orgulho, evitando quanto possa tornar mais penosa a sua posição de subalternos. Por sua vez, o subordinado compreende os deveres da sua posição e procura cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem respeita, enfim, no semelhante, todos os direitos conferidos pelas leis da natureza, assim como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é uma lista completa das qualidades distintivas do homem de bem, mas quem quer que se esforce por obtê-las está em vias de possuir as demais. Então, essa é a leitura muito explicativa e, assim, de tudo aquilo que nós já vimos a respeito, ela está dentro desse programa que nós deveremos observar, se nós quisermos estar na humanidade regenerada. Então, nós vamos fazer uma prece inicial, agradecendo primeiramente ao nosso Pai Celestial, agradecendo a esse Pai de amor e bondade por Jesus ser o nosso modelo e guia, por ser o nosso mestre, o nosso condutor. E através de Jesus, nós vamos sentindo a proximidade de todas as equipes espirituais que nesse momento nos auxiliam, se aproximando e nos dando ânimo, fortalecimento, tirando dos nossos corações qualquer peso, qualquer emoção que possa nos trazer assim algum tipo de infelicidade ou de enfraquecimento emocional. Pedimos que essas equipes amigas possam permanecer conosco, fazendo assim com que nós estejamos unidos e focados no mesmo ideal e que tudo aquilo que nós hoje entendermos, absorvermos, possamos assim colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vida, facilitando assim a vitória sempre de Jesus, o bem sempre superando o mal. E assim nós pedimos que Jesus, nosso irmão maior, permaneça conosco agora e para todo sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, nós vimos na última aula o último item que foi colocado, que a Terra hoje ela é para nós um grande hospital. Então, a população daqueles que estão aqui, muitos, como eu disse, já estão em falência na UTI, outros estão em recuperação
em quartos coletivos, e esses que estão em recuperação terão chances de novas reencarnações na Terra, para que possam colimar o grau de aperfeiçoamentos morais, recebendo também, né, a assistência dos espíritos superiores que são que nos ajudam, né, nesse processo. Aqueles que vão se libertando, que vão superando, né, todas essas etapas da evolução, então o que eles fazem? Eles se envolvem no auxílio à nossa evolução, aqueles que estão mais na retaguarda. Então, nós vamos tendo esse auxílio desses irmãos que estão mais avançados, e assim vai se processando esse movimento de regeneração da humanidade da Terra. E Kardec, então, né, que vai nos trazer uma informação a partir do item 30, que há duas categorias de espíritos que compõem a população da Terra. Aqueles que foram chamados retardatários são aqueles que partem de uma experiência física, então são aqueles que estão saindo. E a outra categoria é os dos progressistas, aqueles que chegam para uma nova reencarnação. E continua Kardec: se observarmos a condição da humanidade, veremos que está longe ainda do ponto intermediário. Então, olha, esta afirmação foi feita em 1868 por Allan Kardec. Para nós, são 150, não chega a 155 anos, não chega a 160 anos. Então, se nós analisarmos, parece que não houve uma mudança interessante no sentido da evolução, quando nós começamos a observar o comportamento da humanidade atualmente. Com certeza, né, esses valores, eles serão sempre renovados ou serão alterados através de uma permuta desses espíritos que estão chegando e daqueles que estão saindo, porque esse mecanismo é muito interessante. Que Allan Kardec chama de retardatário, por exemplo, nós hoje estamos na categoria de retardatários, porque nós estamos ainda assimilando esses valores que nós estamos aqui aprendendo na codificação, nos livros, na literatura espírita. Então, nós vamos observando e vamos nos modelando, nós vamos assimilando, e a nossa mente ela vai começar a produzir assim o ideal para que a gente possa assimilar e transformar isso em virtude, que vai ser o homem de bem que eu falei, que fiz a leitura. Então nós sabemos que o homem de bem, ele pratica a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Então é isso que é o nosso foco, isso que é o nosso objetivo, nos tornarmos homens ou seres humanos de bem. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos, com todos esses valores, nós vamos nos transferir para outra dimensão, que é a dimensão espiritual, e ali nós teremos uma sequência de todo esse compêndio de aprendizado que nós fizemos. Dali para frente, nós estenderemos isso num modo mais avançado. Então, nós teremos, sim, quando retornarmos, já como espíritos progressistas, nós teremos a condição daí de sermos esses espíritos que trarão novas ideias, que promoveremos novos costumes, disseminaremos conceitos mais elevados, ou seja, seremos a continuidade
daquilo que Jesus veio trazer, que é a mensagem do amor. Bom, nesse momento, então, nós percebemos que se a gente fizesse uma análise, nós vamos entender, né, que estamos num processo ainda muito perigoso. Eu digo assim, nós no sentido global, no sentido da população. Se nós entendêssemos como se processa a evolução moral, que é aquilo que está no homem de bem, e se nós desejássemos firmemente agilizar o progresso, em meio século estaríamos evoluídos, chegando naquele patamar esperado por Jesus. Meio século são 500 anos. Então seria muito rápido. Mas o que é mais veloz do que a evolução do homem na Terra é o desejo, a ganância pelo poder, essa ambição desmedida. Então, por conta de todos esses fatores, por essa ganância, por essa vontade de ter o poder nas mãos, ainda a humanidade da Terra haverá de permanecer por milhares de milênios, compondo assim essa imigração, horas aqui, horas lá, horas aqui, horas lá, horas na matéria, horas no mundo espiritual ou na dimensão espiritual. E esse, digamos assim, esse movimento, ele é contínuo, não para. E aí, então, aqueles que praticam a truculência, porque detêm o poder nas mãos, mais cedo ou mais tarde, eles terão que responder perante a lei. Não tem como. Eu estou falando desses grandes homens, então, desde os grandes crimes até aqueles pequenos, mais cedo ou mais tarde, a lei vai estar trabalhando no sentido de mostrar para esses seres aqui o erro, o equívoco moral que eles cometeram. Então, no nosso mundo, ainda são, no nosso mundo material aqui, são predominantes esses homens truculentos, esses seres truculentos, né? E eles se encorajam mutuamente através do exemplo e sempre estão um superando o outro. Então, um olha e fala que ele está naquele patamar de mando. Então, ele se espelha do exemplo daquele, ele supera e assim vai acontecendo. Então, eles sempre superam o outro em astúcia, através da astúcia. E alguns bons que se sobressaem, eles não exercem a influência que deveriam exercer, porque na massa humana, porque eles são desacreditados, eles sofrem todo tipo de zombarias e são constrangidos sobremaneira. Então são ridicularizados pelos ideais de bondade, eles são difamados. Então nós percebemos, né, num exemplo, como Chico Xavier ele foi resignado para concluir ou para chegar até o final da sua existência física, né, levando aquilo que ele acreditou, que ele abraçou, que são as mensagens consoladoras, informações do mundo maior, né, do plano espiritual. São informações perfeitas que hoje a medicina está encontrando informações preciosas dentro das informações das obras recebidas pelo Chico. Mas a renovação, porém, sempre é realizada. Então, não importa se existe uma massa ainda truculenta que pratica o poder, que exerce a crueldade, essa troca sempre ela vai existir, vai existir sempre uma renovação, mesmo que seja num número mais reduzido.
porque aqueles que ainda estão na categoria de maus, eles serão substituídos pelos bons, por aqueles que estão depurando os valores que eles estão entendendo. Aí uma coisa que eu me questiono, se quantos por cento da nossa população humana realmente visa, né, trabalhar na lei da justiça, do amor e da caridade, na sua maior expressão. Então, nós percebemos que ainda estamos um pouquinho, né, aquém para termos a humanidade totalmente regenerada. E assim, mesmo assim, a população humana, ela vai recebendo essas informações e vai se tornando mais moralizada eticamente, e vai compondo, na lei do progresso, a humanidade que entra em regeneração. E agora, no item 32, Kardec vai falar sobre os desencarnes coletivos. Todo mundo, né, pensa assim, desencarne coletivo, por exemplo, cai um avião, é um desencarne coletivo. Tem uma doença que atinja um número expressivo de pessoas, desencarne coletivo. É um acidente num ônibus, desencarne coletivo. Então, esses desencarnes coletivos, eles têm como objetivo acelerar a entrada e a saída de espíritos na face da Terra. As guerras também. Então, prioriza a transformação em massa, permitindo assim que novas ideias se propaguem e se estabeleçam. E é verdade, depois de um choque, depois de um baque, que sempre causa, há sim novas ideias se propagam, que vão beneficiar os semelhantes. Então, assim nós nos damos conta que o progresso acontece nas duas dimensões, na física e na extrafísica. Então, quando nós saímos daqui, levando conosco ainda imperfeições morais, mas também já tivemos uma conquista de virtudes. Então, nós saímos daqui, quando nós adentramos na dimensão espiritual, a partir dali, da onde nós conseguimos ou conquistamos, então dali para frente nós estaremos movendo aqueles valores, mas num processo assim, uma somatória. Então, nós deixamos o plano físico e vamos empreender uma nova jornada de aprendizado na dimensão espiritual, recebendo também orientações, e dessa forma nós vamos nos conscientizando da realidade, o que é real. Quando nós chegamos lá, então, nós conseguimos ver aquilo que nós não conseguíamos ver enquanto na matéria. E aí fica muito mais fácil nós tomarmos novas diretrizes ou usarmos melhor a nossa liberdade de escolha. Então, quando esses espíritos nessa condição, né, ou seja, nós que nesse momento somos retardatários, quando nós aportamos novamente na vida terrena, nós estamos mais depurados e nós vamos propagar melhor as realidades daquilo que nós entendemos nessa outra dimensão espiritual. E aí nós vamos trazer todas essas informações para aqueles que ainda estão surdos, porque sempre encontrarão também as coisas mudadas, ou seja, nós encontraremos um terreno propício para a disseminação de ideias. Então, é um trabalho bem lento, complicado, e eu digo que é um trabalho pesado, porque todos nós, quando nós aportamos numa nova experiência física, quando nós reencarnamos, então nós temos sim um compromisso de darmos continuidade de tudo aquilo que nós assimilamos lá no plano espiritual.
na dimensão espiritual. Então, assim vai acontecendo a renovação da população da Terra. E muitas pessoas às vezes me perguntam, quando a Terra foi formada, ou quando começou a surgir a população humana, eram poucos seres ou poucos espíritos aqui em aprendizado. Por que hoje nós temos 7,8 milhões de habitantes? A Terra ela foi programada para receber essa quantidade de seres para esse desenvolvimento moral, que é a inteligência, que é o princípio inteligente, o que vai trazer, né, a nossa condição de espírito, de indivíduos. Então, nós temos sim essa capacidade de nos, digamos assim, nos disseminar. Por isso tem a lei, uma lei divina, uma lei que é a lei da reprodução, justamente para permitir que a inteligência ela abarque o infinito sempre. Então nós estamos dentro dessa capacidade do planeta recebendo esses seres. Não é demais. Então no Livro dos Espíritos mesmo fala que a Terra ela tem condições de abrigar sim todo o contingente destinado para realizar a sua evolução nesse planeta. Porque se ela não tivesse condição eu digo assim, reserva de alimentos, reserva de tudo aquilo que necessita para a vida humana, nós não estaríamos aqui. Então o Criador teria feito uma outra coisa, teria colocado no lugar da Terra, por exemplo, um planeta do tamanho de Júpiter, que é bem maior que a Terra. Mas então, essa grande população que ocupa esse planeta é porque o Criador sabe que suporta, a Terra tem esse suporte. Então, quando nós começamos então nessa alternância, nós vamos promovendo também a influência, a diminuição da influência perniciosa em todo o orbe terrestre. E as reencarnações, diferente do que a gente imagina, elas sempre acontecem em coletividade. Nós não reencarnamos assim ao acaso ou aqui e acolá. Então nós estamos sempre em coletividade, por isso que nós temos aquelas pessoas que nós, assim, logo de início nós temos uma empatia muito grande. Temos aquelas que nós não temos muita empatia, porque nós somos uma coletividade. Então nós estamos aqui para realizar o nosso trabalho, que a gente podia falar que é uma missão pequena, não é uma missão grande, nós não somos grandes missionários, mas é uma missão pequena. Nós viemos aqui justamente para fazer esse movimento, trazendo novos valores. Mas vejam só, dentro de todo esse movimento, as ideias que vão ficando nos seres humanos, elas vão se modificando profundamente. Então, nada é em vão. E as grandes crises, elas promovem, colaboram para as mudanças dos costumes e trazem, consequentemente, o progresso. Então, se nós analisarmos, nós estamos passando por um momento onde nós temos que forçosamente nos transformar. Nos transformar porque hoje nós percebemos que todos somos iguais. Todos nós. Não tem o rico, não tem o pobre. Somos todos semelhantes e perecíveis enquanto na matéria. Então, nós estamos nesse momento em pleno remanejamento moral da humanidade. Isso é muito importante. Então, isso está na Gênese de Kardec. Nós estamos em pleno remanejamento. Então, todos os conflitos, as destruições são características dos tempos chegados. Porque faz a necessidade de surgir seres com novas ideias. Ou seja, aqueles que vão
abrindo os olhos ou que já vieram com essa proposta, eles vão começar a trabalhar no sentido de implantar na Terra a regeneração. E Kardec também vai falar que a humanidade tem 2 estações, outono e a primavera. No outono, as folhas mortas caem, são levadas pelas rajadas de vento para darem lugar às folhas novas, mais vivas, mais purificadas, que trazem também a possibilidade de bons frutos. Para o materialismo, os flagelos destruidores são calamidades. Eles acreditam que os que morrem tombam para sempre, ou seja, morreu, acabou. E não existe nada além disso. Mas para aqueles que conhecem a lei divina do progresso, sabe que a morte é apenas uma mudança de estado. Então, o espírito, ele vai até um ponto na sua condição de encarnado e passa para um outro na sua condição de desencarnado. Lembra que eu falei lá no começo, nos primeiros vídeos, que nós temos uma única vida. E essa vida ela vai alternando, horas na matéria, horas no plano extrafísico. Então, mas é uma vida que ela vai acontecendo nesse sentido, né? Nessa linha. E dessa forma nós vamos seguindo sempre nessa ordem universal. Então isso é uma ordem universal. Não podemos mudar isso. Os fatos que estão desenvolvendo em nosso mundo na atualidade estão destruindo as dúvidas sobre todas as leis que nos regem, né? A cada dia nós vemos a incredulidade sendo substituída pela força comprobatória de uma realidade maior. Não podemos mais nos eximir desse sentimento de ver isso acontecendo. Existe uma força maior. Eu até trabalhei um pouquinho a questão 738 do Livro dos Espíritos, que diz que o Criador pode empregar outros meios que não sejam os flagelos e destruições, porque deu ao ser humano as condições de progredir pelo discernimento do bem e do mal. Então, nós estamos dentro desse critério. Muitas pessoas acham que nós vamos evoluir somente através de grandes abalos, de grandes sofrimentos. E não é assim. Se nós nos esforçarmos, se a humanidade como um todo entender isso, nós estaremos nos poupando e poupando também esse mundo que nos acolhe, de abalos, de sofrimentos, de grandes crises. Mas infelizmente nós tomamos decisões e assumimos isso e estamos aqui, né, nesse processo reencarnatório dentro desse planeta. E vamos parte cada vez melhor. Considerações aqui, nós chegamos então nas considerações finais. Para os espíritos que estão despertos, não temem mais a morte como aquele que ainda tem dúvida do benefício recebido a cada encarnação. Para os que transitam na dimensão espiritual, o tempo não é como percebemos aqui na matéria. Diz-nos, na mesma questão do Livro dos Espíritos, que um século do nosso mundo terreno é como um relâmpago na dimensão espiritual. Então, vejam, 100 anos é um corisco no plano espiritual. Então, o estado real dos espíritos preexiste e sobrevive a tudo. Isso é uma compreensão para aqueles que já entendem e dão valor à vida. Então é importante sim o nosso tempo, a nossa estadia aqui no planeta, enquanto encarnado, e é muito importante também a vivência no plano extrafísico, que é a dimensão espiritual. Então nós encerramos a nossa parte no capítulo 18 da Gênese e voltando assim, aqui na leitura do Homem de Bem, nós temos que ter fé no futuro, ter convicção naquilo que nós estamos realizando.
E porque isso vai nos colocar numa posição onde nós vamos valorizar mais os bens espirituais do que os bens materiais. Sabemos que a vida nos traz, né, muitas vezes, desconfortos, constrangimentos, nos traz dores, enfim, desenganos, mas que são as provas justamente para nós termos esse critério de avaliação daquilo que nós vamos desenvolver dentro de nós. E a resignação, que é aceitar sem murmurar. O homem compenetrado do sentimento de caridade e do amor ao próximo faz o bem pelo bem. Então não espera a recompensa. E eu percebo ainda que mesmo dentro do círculo dos espíritas, né, das digamos assim, dos centros espíritas, das comunidades, ainda existe muita, né, aquela coisa assim de sentimentos ruins ou emoções que muitas vezes até afastam determinado tarefeiro da sua tarefa, às vezes promovem assim um racho, uma divisão dentro de uma casa espírita, e isso nós vamos ter que rever, no conceito espírita mesmo. Nós vamos ter que entender que nós não podemos promover mais esse tipo de emoção e também de comportamento entre nós que somos espíritas e também entre os nossos semelhantes que não são espíritas, tá certo? Então, vou ficar mais meia hora esperando. Se vocês tiverem pergunta ou quiserem colocar alguma coisa, eu agradeço. Eu agradeço e agradeço de coração vocês terem me acompanhado até aqui. Eu desejo a vocês toda a felicidade do mundo, que vocês tenham aquela paz, aquela serenidade, aquele conforto que somente a presença do Cristo nos traz. E agora nós vamos então fazer as nossas orações, trazendo a água para ser fluidificada, aqueles nossos irmãos que esperam pela vibração, aqueles que já sabem que nesse momento nós entramos em vibração e eles já aguardam para que nós possamos levar os nomes ou individualmente nós mentalizarmos o nome daqueles que estão mais necessitados. Eu particularmente tenho uma lista aqui daqueles que estão internados pelo Covid-19, mas tenho também aqueles que estão adoentados e aqueles que estão em tratamento de desobsessão, que estão nesse momento precisando da assistência das equipes espirituais para fazer a contenção daqueles que muitas vezes são cobradores. E é essa a nossa tarefa, esse é o nosso trabalho, e vamos agradecer a Jesus, então, por tudo aquilo que recebemos, por toda assistência espiritual, e nós vamos rogando, Jesus, que a Tua luz possa envolver todo o nosso orbe terrestre, envolvendo todas as nações, todos os povos, todas as pessoas deste mundo, envolvendo cada um em sua necessidade, fortalecendo, Jesus, aqueles que levantam a bandeira da paz, do amor, do Teu Evangelho, esses que propagam, Jesus, as leis do amor do nosso Pai Celestial. Fortaleça-nos, Jesus. Fortaleça-nos porque hoje nos incluímos nessa multidão de espíritos que trabalham pela paz e pelo amor. E assim, Mestre, envolvendo também o nosso país, o nosso Brasil, fortalecendo o nosso anjo guardião, Ismael, que todas as mentes que aqui estão se unam para o bem coletivo e não para o bem individual ou um bem partidário. Fortaleça, Jesus, esses que nos conduzem. Dá em seus corações, Mestre, a misericórdia, que eles possam perceber que nós estamos aqui temporariamente. Envolva, Jesus, nesse momento todos os nossos irmãos desencarnados que estão vagando pelas ruas,
que estão sofrendo ainda as suas dores de quando estavam encarnados. Ilumina, Mestre, todos os nossos irmãos que também estão encarnados e vagueiam pelas ruas como se já tivessem desencarnados e perdidos. Fortaleça todos os jovens, principalmente aqueles que escolheram o caminho dos vícios. Jesus querido, que a tua paz chegue a cada coração de mãe aflita, cada coração de pai aflito, seja pelo filho que esteja com problemas, ou seja pelo trabalho, pelo emprego ou pelo desemprego. Fortaleça, Jesus, e assim que a tua paz possa envolver todos os lares, principalmente aqueles que estão em desajuste, possa levar o conforto a todos os corações aflitos que ainda estão sensibilizados pela partida de um ente querido, e que a tua luz possa envolver todos aqueles que, mesmo desencarnados e ainda entrando naquele processo de entendimento, que eles sejam envolvidos em muita luz, paz e amor. Fortaleça, Mestre, todos os jovens e todos aqueles que, não importa a idade, estão com ideias suicidas, que está aumentando tanto nesses últimos tempos. Envolva, Jesus, na tua luz e no teu amor, cada casa espírita, cada ponto de luz. E assim que nós façamos parte, Jesus, dessa pleiade de seres ainda encarnados, mas que nos ligamos ao mundo, às equipes espirituais, ao mundo espiritual. E é dessa maneira, Jesus, que nós te agradecemos por mais esse momento. Agradecemos ao nosso Pai Celestial por aqui estarmos nessa reencarnação tão importante, e que tua luz esteja em nossos caminhos agora e para todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado, boa noite a todos, e que o amor do nosso Pai Celestial seja abundante em nossos corações e que possamos multiplicar esse amor. Até a próxima. Tudo de bom.